Bom, a gente tem falado aí sobre o mito da caverna de Platão. Alguns dias atrás a gente passou aí um videozinho curto falando sobre esse mito, para quem não conhece. Então, se você não conhece, acho que foi na quarta que a gente passou, né? Esse vídeo. Isso. E a gente tem explorado cada um desses aspectos, o que significa, porque é algo bem profundo. E às vezes a gente até, né, tem uma noção quando a gente olha, quando a gente assiste, mas quando a gente para analisar profundamente, a gente percebe que tem muitas coisas ali que talvez passem despercebidos, pelo menos no nível consciente. É legal a gente poder falar sobre isso. Pronto. Então, vamos dar um resumo, né? Então, a alegoria da caverna, ela fala sobre toda uma forma de como a humanidade é conduzida, né? Como é que funciona a questão de expansão de consciência da humanidade. No primeiro dia a gente passou o filme explicando toda essa alegoria de uma forma ilustrativa. A gente falou da caverna, o que significa, essa ilusão da realidade que a gente está inserido. A gente falou dos prisioneiros, quem são esses prisioneiros. Até eu brinquei ontem, quem somos esses prisioneiros, que somos nós. No terceiro dia, a gente falou dos objetos, né, que são essas ideias impostas, essas verdades que são projetadas para gente, projetadas para nós, postas de alguma forma, né? Isso, de certa forma. Obrigado, amor. Muitas vezes, né, muitas das pessoas que estão aqui, elas não têm o pensamento crítico desenvolvido. Então, essas pessoas se submetem, são obrigadas intuitivamente, né, a acreditar nos outros. Então, quando eu não tenho uma verdade dentro de mim, quando eu não conheço alguma coisa, eu tendo a acreditar em alguém. Quem nunca ouviu, né? Não, mas é verdade, eu vi, passou na televisão. É como assim, passou na televisão. Né? Então, tem um golpe novo aí, tá, mas passaram aqui pelas redes sociais, eu não confio, mas o que passou na televisão... passou na televisão, é verdade. Passou na Globo. Como se a televisão fosse... detentora da verdade. Isso. Então, falamos dessa alegoria desses objetos, falamos das sombras, ou seja, que são as projeções dessas ideias, que nós, como prisioneiros, como não conhecedores da verdade, nós acabamos acreditando em tudo que é colocado para nós, como sendo a verdade, como sendo a realidade. E a gente assume isso para nós. Então, a gente acaba desenvolvendo uma rede de crenças que acabam direcionando a nossa vida. Ontem nós falamos disso e a gente falou de quem são os que a gente chamou aqui de controladores das sombras, né? Quem são essas pessoas que seguram esses objetos, ou seja, quem são as pessoas que querem formar uma opinião, que querem criar uma crença, que querem criar uma verdade, querem impor algo, uma realidade. A gente falou dessas entidades, que muitas delas fazem parte da nossa vida, quer você aceite ou não, quer você concorde ou não, nós somos direcionados por essas entidades. Principalmente quais delas? A nossa cultura, a nossa religião é uma forma, né? A política, o que a gente aprende na escola, tudo isso é uma forma de você controlar essas questões. Tá? Que são esses controladores aqui, que são os formadores de opinião, né? Que manipulam a realidade. Outra coisa que eu falei, da indústria, né? Muitas das grandes indústrias são manipuladores da realidade, a mídia é outro manipulador da realidade. Aquela história, deu na TV. Sim, deu na TV, porque tem um interesse por trás de te mostrar algo que esteja alinhado com o propósito maior dessa mídia, dessa entidade, dessa televisão, desse canal, porque eles têm uma pauta, eles têm uma agenda e eles vão seguir essa agenda para benefício deles, para benefício de uma causa, e não simplesmente para ajudar ninguém, a não ser eles mesmos. Né? A indústria da saúde. Né? Então, vamos pensar, quando a gente fala em indústria da saúde, a gente pensa nas indústrias farmacêuticas, a gente pensa na medicina de um modo geral, na ciência, no que a gente confia, né? Porque é aquela coisa, a gente vai no médico porque a gente tem aquela sensação de que o médico, ele estudou 6, 7, 8, 10 anos aí, ele fez uma especialização, ele sabe o que ele está falando. Então, a gente muitas vezes tende a ver o médico como uma pessoa que está acima de nós em termos de conhecimento, em termos de autoridade, em termos de portadores da verdade, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, aquilo que o médico fala para a gente se torna uma verdade absoluta. Então, a partir do momento que o médico, por exemplo, fala, olha, sua doença não tem cura. Ou, olha, você tem 2 meses de vida.
Deixa eu até contar uma questão pessoal minha. Assim, eu sempre tive muito problema de respiração, assim, de cardio, né? Então, por exemplo, eu na minha época de escola, a gente tinha, eu lembro até hoje, a gente tinha que correr 12 minutos em volta da quadra na educação física. Era um teste que eles faziam no começo do ano e no fim do ano. Então, você tinha que ver quantas voltas você conseguia correr em 12 minutos, né? Então, para você avaliar isso, como que era a tua performance. E eu não passava de 5. Eu lembro disso, que era uma coisa assim que ficou até marcada para mim, que todo mundo conseguia correr. E eu lá morrendo, não aguentava, não tinha fôlego. E eu começava para qualquer tipo de esporte que eu praticava na educação física, eu ficava vermelha, parecia um pimentão. E, enfim, eu não, sempre, por conta disso, eu sempre fugi das atividades físicas, né? De esporte, tipo de coisa. E aí, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fui fazer, foi a primeira vez que eu fiz aquele teste ergométrico. E nesse teste, teve um dado lá, que é a função do VO2, que a minha capacidade desse VO2, minha capacidade pulmonar... De absorção de oxigênio, né? Isso. Ela era abaixo do normal. E aí o médico olhou, ele falou assim, então, assim, você não vai morrer. Porém, você também nunca vai ser uma atleta na vida. Então, se conforme com isso, porque assim, esse indicativo, você pode se esforçar, você pode correr, fazer várias atividades físicas. É muito difícil subir isso daqui. Se você já nasceu desse jeito, paciência, né? Vida que segue, você não vai ser atleta, mas assim, você também não vai morrer, tá tudo certo. Dificilmente você vai conseguir ampliar muito essa capacidade. E aí, assim, por um lado eu fiquei aliviada, e por outro, né, aliviada no sentido assim, agora eu entendo por que realmente eu tenho essa dificuldade. E por outros, fica aquele pezinho, eu falei, caramba, né, mas poxa, né, tipo, aquela sensação de, parece que você é defeituosa, né, que tem alguma coisa errada com você. E, enfim, isso por muito tempo foi a justificativa que eu mesma usei para fugir das atividades físicas. Gente, ó, eu não dou conta não, tá? Então, vão lá vocês, vão lá fazer o que vocês têm que fazer, correr, fazer as atividades físicas aí, mas eu melhor... O médico me disse... melhor não fazer. Enfim, os anos vão passando e tal. Uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer algumas práticas de yoga aqui em casa. Meu filho era pequeno, então, assim, eu estava sentindo a necessidade, meu corpo estava pedindo algum tipo de atividade. Eu falei assim, vou fazer uma coisa leve, né? Porque tranquilo, tal, não vai exigir muito da minha capacidade. Aí comecei a fazer yoga em casa, peguei uns exercícios no aplicativo e comecei a fazer. E aí, assim, eu comecei a pegar gosto pela coisa, sabe? Aí, a minha cunhada, a Dija, ela me chamou, Kátia, tá tendo um grupo de amigas minhas que tá fazendo uma aula como se fosse aula de funcional, aqui no Bosque Maia, que é um bosque que tem aqui, um parque que tem aqui em Guarulhos. É 3 vezes por semana, eram 3 vezes por semana, 7 horas da manhã, vamos, né? É coisa leve, é só com o peso do corpo e tal. Vamos ver como que é, né? Fui começando a pegar mais gosto pela coisa. E aí uma coisa levou a outra, aí acabou esse grupo, aí eu nem lembro por que acabou esse grupo, mas eu falei, bom, já estou nesse ritmo, vou fazer aí, continuar 3 vezes por semana, fazendo algum tipo de atividade física. Fui, me matriculei numa outra academia, também mais ou menos o mesmo tipo de exercício, só que já tinha uns pezinhos, e aí, enfim, você vai se empolgando, e aí eu fui percebendo que eu fui ficando mais forte. Em outro detalhe, a gente era a pessoa mais fraca do universo, a pessoa mais fraca. Eu lembro que se eu ia apertar a mão de uma pessoa, assim, a pessoa falava, aperta o mais forte que você conseguiu, apertar assim, com toda a minha força, e a pessoa falava, mas é isso? Eu lembro até Pode começar a apertar. E eu lembro que quando meu filho nasceu, eu tinha dificuldade de segurar o meu filho, um bebê. Então, 4, 5 quilos, minha mãe falava, Kátia, pega esse menino direito, você vai deixar esse menino cair? E, de fato, eu começava a pegar ele assim, aí dava uns 5 minutos, o menino começava a cair. Enfim, né, só um detalhe. Mas fui pegando gosto pela coisa, tá? Porque era uma outra crença, você é fraca demais. Né? Você é fraca demais, você não vai conseguir dar conta. E aí uma coisa foi levando a outra, de 3 vezes por semana eu comecei a fazer em 4, de 4 para 5, de 5 para 6. Fiz uma viagem em 2018 para Portugal e lá não tinha o tipo de treino que eu fazia, mas tinha o tal do CrossFit, que todo mundo falava, não, mas CrossFit é muito intenso e tal, que é pesado. Mas assim, eu tinha a opção de fazer academia normal, que eu já tinha feito algumas vezes durante a minha vida, aquela coisa de você paga o ano inteiro e vai um mês. Falei, não é para mim. E tinha
o CrossFit que era um pouco mais parecido com o que eu fazia, que eram treinos mais funcionais. Deixa eu tentar esse negócio. Resumindo, desde outubro de 2018 que eu tô fazendo, que eu faço CrossFit, já participei de 5 campeonatos. Não sou a melhor das melhores, mas já cheguei a subir no pódio, já tive meus avanços. E para quem não conhece CrossFit, é uma atividade bem intensa que exige bastante de força e de cardio. E tenho me desafiado todos os dias. E aí refiz o exame há uns 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. Eu lembro que eu estava começando no CrossFit. E a minha capacidade pulmonar, quando eu refiz o exame, já tinha aumentado a ponto de, naquela faixa etária que eu já estava dentro do normal. Antes eu estava abaixo do normal. Eu poderia ter acreditado cegamente, como de fato eu acreditei por muito tempo, e estar sedentário, sem fazer nada e, enfim, simplesmente ser refém dessa condição. Porém, fui me desafiando pouco a pouco, eu não tinha nenhuma pretensão maior, assim, com as atividades físicas, mas hoje é algo que eu sinto necessidade, eu sinto falta quando eu não faço. E é algo que me dá muito prazer. Eu nunca imaginei na vida que eu pudesse falar isso. Às vezes, a gente simplesmente aceita as verdades que falam pra gente, principalmente de autoridades como médicos, que estudam anos e anos e anos, e quem sou eu para questionar? E a gente acaba se limitando, a gente acaba acreditando que a gente tem menos potencial do que a gente de fato tem, a gente acaba acreditando que a gente é incapaz de muitas coisas. Eu quis compartilhar essa história porque eu acho que talvez isso possa ajudá-los a questionarem algumas coisas, algumas verdades que vocês tomam como absolutas, principalmente nessa questão aí de doenças e, então, mas eu tenho um problema aqui na articulação aqui do joelho, então eu não posso fazer isso, aquilo. Então, mas eu tenho um problema aqui na minha coluna que eu também não posso pegar peso, não posso fazer isso e aquilo. Será? A gente vai começando e vai evoluindo. Então, se deem essa oportunidade. Isso tem a ver com o próximo passo aqui dentro da caverna quando a gente está andando, né? Que é a área onde tem ali aquela fogueira que joga luz para aqueles objetos que projetam na parede. Então, na alegoria, esse fogo, ele representa a área do entendimento, a área do reconhecimento de todo o mecanismo que acontece ali para trás. Então, no primeiro momento, isso gera um espanto, então gera rompimentos, porque quando eu começo a perceber como as coisas funcionam e como, no caso da Kátia, né, que ela talvez se submeteu a uma crença, a uma verdade que colocaram para ela e que não era a verdade. Então, no primeiro momento, veio o quê? Veio um espanto, veio uma revolta, porque assim, caramba, isso não é verdade e eu estou convivendo com isso há quanto tempo? E vem o quê? O rompimento, ou seja, eu não quero mais isso para mim. Eu não sei como é que vai ser, mas eu não quero isso para mim. O que a minha vida como está hoje, e esse é o rompimento, né? Assim, a minha vida do jeito que está hoje, eu não quero mais que seja assim. Como é que vai ser? Não sei, não importa, mas eu não quero mais do jeito que é. Então, eu não sei se alguém está vivendo isso, se alguém está passando por isso nesse momento, que é aquele momento que assim, eu não aguento mais viver desse jeito, eu preciso viver de outro jeito, mesmo não sabendo como vai ser o outro jeito. Eu já adianto que, assim, vai doer. Muitas vezes é confortável para a gente acreditar no que os outros falam, porque faz com que a gente fique na zona de conforto. Não, ajuda você a forçar a sua justificativa. Mas para que eu vou perder meu tempo, vou me esforçar, vou ficar lá esbaforida, para fazer uma coisa, eu posso ficar aqui quietinha, assistindo televisão na sala. Muitas vezes a gente começa a ir por um caminho que questiona as nossas crenças e a gente lida com barreiras que nós mesmos impomos a nós. E essas barreiras falam, tá vendo? Não era para ir por esse caminho. Volta lá onde você estava. Tá? E aí você tem aquela sensação, putz, né? Não, é verdade, deixa eu voltar lá, que lá é meu lugar. Então, percebam que esse momento ele chega. O momento de você questionar o algo novo que você está fazendo e aquela vontade, parece que é quase uma inércia que te leva de volta para o seu estágio inicial. Tá? E assim, basta você persistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais e você rompe essa barreira e a partir daí você fala, caramba, ainda bem que eu persisti. Sabe aquela historinha que a gente vê nos desenhos, né, do anjinho e do diabinho, assim, né?
O diabinho, no caso, são aquelas crenças, né? Que você fala, meu, não faz nada, você não serve para isso, desiste, não tenta, não tem nada a ver. E tem outro que é o anjinho, né? Então o anjinho é assim, não, vai, você tem capacidade, você é um ser, você é uma centelha divina, você tem um pedaço de Deus, você tem essa capacidade, acredita no seu potencial. Então, às vezes, a gente está com esses dois assim, né? Falando no nosso ouvido. E quem que escolhe? Para quem você vai dar ouvido? Quem que escolhe? É você. Somos nós. Então, assim, comece a escutar o outro, né? O anjinho que fala assim, vai que vai dar certo, vai, tenta. O máximo que pode acontecer é assim, não dar certo. O maior arrependimento que existe é o de você não ter tentado alguma coisa. Se você tentou e não deu certo, você tentou. Agora, imagina carregar na sua mente o peso de, caramba, eu podia ter feito aqui, eu podia ter tentado, eu podia ter tentado. Como é que seria? Você pode experimentar e tudo bem. Não deu certo, não gostei, não fez sentido para mim. Ótimo, mas você experimentou, você aprendeu com aquilo. Só que do outro jeito, você não tenta, você não faz nada, você escolhe não fazer nada e você vai ficar com aquele peso a vida inteira te buzinando na orelha. O convite que nós fazemos é exatamente de olhar para esse fogo, que é esse fogo do quê? Da nova, né? Da chama, de acender algo novo, de trazer algo novo, de trazer esses questionamentos. Então, assim, se está vindo questionamento, questione, aprofunde, não acredite no que a gente está falando, só por acreditar. Vai atrás buscar a sua verdade. Pega isso que a gente está te falando, soma com o que você está buscando e veja se faz sentido ou não. Se fizer sentido, considera, mas você é dono da sua verdade, você que tem que buscar a sua verdade.